Hoje nós vamos começar a dar o nosso estudo de dinâmica. Já ouviu falar sobre dinâmica? Cara, dinâmica estuda o quê? Dinâmica estuda a causa de movimento. O que nós vamos falar em dinâmica, basicamente, é do estudo de forças. Nós vamos começar a introdução dessa nova grandeza, que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tu lembra, né? Lá da aula 1, lembra da aula 1? Nosso curso completo? Lá na aula 1, nós temos uma aulinha falando sobre, um bloco lá da nossa aula 1 falando sobre os vetores. A matemática vetorial ela é um pouco mais enrolada. Nós temos que prestar muita atenção nessa matemática vetorial que a gente vai aplicar em força. Então, basicamente, o que a gente vai estudar em dinâmica é forças. Nós vamos começar... forças não, são forças. Nós vamos começar o nosso estudo através das leis de Newton. Já ouviu falar em leis de Newton? Cara, quantas são as leis de Newton? Quais são as leis de Newton? O que cada uma delas diz e quais as suas características? Porque cada lei de Newton tem cada uma dessas características que eu estou citando. Um nome, uma lei, né, um princípio em cima dela, características vetoriais, se a gente for falar de uma das leis de Newton bem em particular, que seria a segunda. E a gente também tem que prestar muita atenção na teoria para não confundir as leis. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos basicamente falar sobre as 3 leis de Newton. Sabia que eram 3? Dá uma olhadinha na telinha mágica. Só o QG tem. Já se ligou na telinha mágica? Tem um monte de coisa aberta na telinha mágica. Volta pra cá. Apareceu uma mensagem de Windows não é genuíno. Isso não é legal. Agora sim, muito bem. Física Enem, professor Vidal, tá lembrado de mim? Hoje nós vamos falar de dinâmica. Dinâmica é o estudo do quê, hein? Dinâmica é o estudo das forças. Olha aí, Brasil. Estamos no Brasil todo, hein? Olha aí, ó. Recebo várias dúvidas de outro estado. Dinâmica estuda causas de movimento. Não sei se você sabe, eu recebo na minha página profissional várias duvidazinhas. E dentro dessas dúvidas, uma das principais perguntas vem em cima dessas causas dos movimentos, das forças. Atenção, que o que a gente basicamente vai estudar são forças. Estava falando isso com você, força como grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Lembre-se que aqui a gente sempre vai depender de um referencial. Bom, para começar esse estudo, a gente vai direto falar sobre Newton. Newton foi um cara brilhante. Newton se apoiou nos ombros de gigantes. Ele pegou os estudos de vários outros caras, principalmente Galileu, e formulou suas leis de Newton. Princípios básicos para o estudo da dinâmica, né? A primeira lei, por exemplo, ela traz um nome bem especial. Como é que era o nome da primeira lei, tu lembra? Inércia. Lembra desse nome? Inércia. Aí, filhote, olha aqui, produtor, dá uma olhadinha para mim. Toda vez que a gente fala em inércia, você vai lembrar de um princípio. Dizia-se assim, todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso, lembra disso? Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que um agente externo chamado de, o que foi? Força, altere o estado de equilíbrio do corpo. Atenção a esse termo, equilíbrio, é um termo bem peculiar, dá uma olhadinha na telinha mágica. Toda vez que nós falarmos em inércia, nós vamos utilizar essa palavrinha equilíbrio. Toda vez que você escutar essa palavrinha equilíbrio, na verdade serão 2 tipos, né? Mas toda vez que você escutar essa palavrinha equilíbrio, você pode pensar no corpo parado. Um corpo parado é um corpo em equilíbrio, né? Ou em movimento retilíneo uniforme. Lembra desse nome? Movimento retilíneo uniforme? Toda vez, isso é muito importante. É muito comum da gente confundir achando que um corpo em equilíbrio é um corpo em repouso. Sim, um corpo em equilíbrio é um corpo em repouso, mas não somente em repouso. Um corpo em movimento retilíneo uniforme, ele também será um corpo em equilíbrio. Porque existe uma característica comum para quando a gente mencionar esse termo, equilíbrio, seja ele repouso ou movimento retilíneo uniforme. Aliás, esse movimento retilíneo uniforme, a gente até agora não comentou nada sobre ele, porque isso faz parte da cinemática. Vai ficar um pouquinho mais lá na frente que a gente vai estudar, tá? Quando a gente começar a estudar característica de movimento. Agora a gente está estudando causa. O que eu quero é pensar na característica comum da inércia, desse equilíbrio. Todo corpo que está em repouso ou em movimento tende a estar, né, tende a manter o seu estado de equilíbrio. Esses equilíbrios têm nome. Dá uma olhadinha. Gostou? Então compre agora nosso curso completo.
São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.